Você sabia que a Igreja Católica, ao longo de seus 2000 anos de história, já teve 3 papas africanos? Em tempos em que muito se discute sobre representatividade e diversidade, esse dado histórico muitas vezes passa despercebido. No vídeo de hoje, vamos viajar ao passado para os primeiros séculos do cristianismo e conhecer a trajetória de 3 figuras extraordinárias que ocuparam a cátedra de Pedro, vindas do coração do continente africano: São Vítor I, São Melquíades e São Gelásio I. Mais do que curiosidades históricas, suas vidas e pontificados trazem lições importantes para a Igreja contemporânea, revelando como desde os primórdios a universalidade da fé católica se expressa em diferentes culturas e regiões do mundo. Vamos entender por que esses homens foram tão marcantes para a história do cristianismo. São Vítor I foi o primeiro papa africano da história da Igreja, exercendo seu pontificado entre os anos de 189 e 199. Oriundo da região conhecida como África Proconsular, correspondente à atual Tunísia, ele foi o 14º sucessor de Pedro. Seu governo se deu em uma época de intensas disputas doutrinárias, o que exigia uma liderança firme e comprometida com a integridade da fé. Não por acaso, Vítor ficou conhecido por sua energia e coragem ao enfrentar heresias, como o monarquianismo, promovido em Roma por Teódoto. Sua decisão de excomungar o herege mostra seu zelo pela doutrina. Um dos episódios mais emblemáticos de seu pontificado foi a controvérsia sobre a data da celebração da Páscoa. Enquanto a maioria da Igreja celebrava a ressurreição de Cristo sempre no domingo, as igrejas da Ásia seguiam o costume judaico e celebravam no dia 14 de Nissan, independentemente do dia da semana. Esse conflito, conhecido como a controvérsia quartodecimana, já existia desde o pontificado de Santo Aniceto, mas explodiu durante o governo de Vítor. Ao tomar conhecimento de que um sacerdote romano tentava introduzir o costume quartodecimano em Roma, com apoio de cristãos da Ásia, Vítor reagiu com rigidez. Ele declarou as igrejas asiáticas fora da unidade da Igreja, publicando sua decisão em uma carta. A ação causou desconforto entre muitos bispos, como Santo Irineu de Leão, que pediu moderação. Apesar de sua firmeza, Vítor demonstrou sabedoria ao recuar da excomunhão coletiva, dando ouvidos aos apelos dos bispos. Essa atitude revela um papa que, embora decidido, sabia ouvir e reconsiderar. Sua busca pela unidade e ortodoxia da Igreja foi reconhecida posteriormente no Concílio de Nicéia, que confirmou a tradição romana. São Vítor também se destacou por promover o uso do latim na liturgia em substituição ao grego. Essa mudança teve impacto duradouro, pois contribuiu para a consolidação cultural e teológica da Igreja no Ocidente. Seu pontificado foi curto, mas profundamente significativo. Ele faleceu em 199 e foi sepultado próximo a São Pedro, na necrópole vaticana. Sua memória é celebrada com respeito, como um homem que defendeu a fé com firmeza e discernimento. Um africano que ocupou com grandeza a cátedra de Pedro. O segundo papa africano da história da Igreja foi São Melquíades, também conhecido como Milcíades, que exerceu o pontificado entre os anos de 311 e 314. Seu breve governo coincidiu com um dos períodos mais transformadores da história do cristianismo: o fim das perseguições romanas e o início de uma era de tolerância e aceitação. Melquíades teve a graça de ser o papa que viveu a transição entre a Igreja perseguida e a Igreja livre. Uma bênção histórica e espiritual. Foi durante o seu pontificado que o imperador Constantino venceu a famosa Batalha da Ponte Milvia, em 312, e no ano seguinte publicou o Édito de Milão, que garantiu liberdade de culto aos cristãos e restituiu os bens confiscados durante as perseguições. Melquíades foi, assim, o primeiro papa da Era da Paz, o que o torna uma figura simbólica do triunfo da fé sobre a opressão. Como reconhecimento, Constantino ofereceu ao papa o Palácio de Latrão, antiga propriedade da família imperial. Esse palácio tornou-se a residência oficial dos papas, e ao lado dele foi construída a Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma.
Até hoje, essa igreja é considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. Tudo isso começou com São Melquíades. Mas não foi apenas a política externa que marcou o seu pontificado. Internamente, a igreja vivia tensões profundas, como o início do cisma donatista, que se desenvolveu na África. A disputa girava em torno da validade das ordenações feitas por bispos que haviam fraquejado durante a perseguição. Donato de Casanigra liderava um grupo que rejeitava os clérigos que, segundo ele, haviam sido infiéis à fé. O Papa foi chamado a resolver a questão. Em 313, presidiu um concílio no Latrão com bispos da Itália e da Gália para analisar o caso. Após investigação, o concílio declarou que as acusações contra Ceciliano, bispo de Cartago, eram infundadas e reafirmou sua legitimidade. Esse gesto de discernimento e firmeza contribuiu para a coesão da Igreja africana, embora o cisma persistisse por anos. Apesar de ter o direito de condenar os donatistas mais severamente, Melquíades escolheu o caminho da caridade e da paciência. Essa postura mostra sua sabedoria pastoral e o desejo de preservar a unidade da Igreja acima de tudo. Ele plantou sementes de paz que outros papas iriam continuar a regar. São Melquíades faleceu em 10 de janeiro de 314 e foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Suas relíquias repousam hoje na Basílica de San Silvestro in Capite, em Roma. Sua vida e pontificado são um testemunho do poder transformador da fé e da reconciliação. O cisma donatista, que teve início no tempo de São Melquíades, tornou-se uma ferida profunda na Igreja africana e seria uma das grandes preocupações dos pontificados posteriores. A tensão entre rigorismo e misericórdia, entre pureza doutrinária e a realidade humana dos clérigos que fraquejaram durante as perseguições, continuaria a ecoar nas décadas seguintes. A figura do Papa como guardião da unidade e da caridade tornou-se essencial nesse cenário de divisão. Após a morte de Melquíades, o cisma se intensificou. Donato, que havia sido declarado culpado por usurpação, continuou a ganhar seguidores. Esses cristãos, conhecidos como donatistas, defendiam que os sacramentos administrados por clérigos que haviam traído a fé durante as perseguições eram inválidos. Essa visão colocava em xeque não só a autoridade de muitos bispos, mas também a própria estrutura sacramental da Igreja. O Papa São Damaso e, mais tarde, especialmente Santo Agostinho, se empenharam na luta contra o cisma. No entanto, já no início, a coragem do Papa africano em lidar com essa crise com equilíbrio e firmeza se tornou exemplo para os sucessores. Melquíades não se limitou a defender a doutrina, mas procurou reconduzir os errantes à unidade, sem impor cargas insuportáveis. A persistência dos donatistas desafiava diretamente a autoridade papal. Em muitos aspectos, pode-se dizer que o cisma antecipou debates que a Igreja enfrentaria séculos depois. A relação entre a santidade pessoal do ministro e a validade dos sacramentos, a questão da reconciliação dos que caíram e o poder do Papa como árbitro final da comunhão eclesial. O fato de o Papa africano ter acolhido a mediação do imperador, mas sem abdicar de sua autoridade espiritual, foi um marco. Melquíades soube manter a distinção entre os poderes temporal e espiritual, dando um testemunho importante da autonomia da Igreja frente ao Estado. Mesmo após sua morte, o exemplo de sua condução foi retomado por outros papas e bispos. A coragem de Melquíades, sua prudência e misericórdia contribuíram para estabelecer um caminho de equilíbrio em meio a uma das maiores crises da Igreja primitiva. Seu gesto de não condenar Donato diretamente, mas focar na verdade dos fatos, mostra um espírito de justiça e amor cristão. O cisma donatista duraria mais de um século, mas a semente da reconciliação plantada por um Papa africano germinaria nos corações mais atentos ao Evangelho. A história mostra que a fidelidade à doutrina, quando unida à caridade, se torna instrumento de cura e não de divisão. São Gelásio I, o terceiro Papa africano, ocupou o trono de Pedro, entre os anos de 492 e 496. Nascido provavelmente em Roma, mas de origem africana, possivelmente berbere,
Gelásio assumiu a liderança da Igreja em um momento de grande tensão entre o poder espiritual do papado e o poder temporal do Império Romano do Oriente. Esse conflito marcaria profundamente seu pontificado, tornando-o uma figura central na afirmação da autoridade da Sé de Roma. Desde os tempos de Constantino, a relação entre Igreja e Estado se desenvolvia sob o delicado equilíbrio entre cooperação e tensão. Gelásio enfrentou um império que, embora cristão, ainda mantinha fortes traços de interferência nos assuntos eclesiásticos. O imperador Anastácio I, em particular, desejava controlar a nomeação de bispos e influenciar diretamente as decisões teológicas da Igreja. Gelásio, com grande firmeza doutrinal, respondeu a essas investidas com sua famosa doutrina das duas espadas, expressa em uma carta ao imperador. Nessa carta, ele declara que o mundo é regido por dois poderes, o da autoridade sagrada dos bispos e o do poder real dos reis. E afirma categoricamente que entre esses dois, a autoridade espiritual tem precedência, pois responde por questões eternas e julga inclusive os reis. Essa visão lançaria as bases da teoria medieval da supremacia do poder espiritual sobre o temporal. Gelásio não apenas reafirma a independência da Igreja, mas também a coloca como guia moral e espiritual da sociedade. Foi um momento decisivo na construção da identidade do papado como instituição autônoma e profética. Além do aspecto político, Gelásio também teve papel relevante na consolidação da liturgia latina. A ele se atribui a organização de vários ritos, bem como a composição de preces e o aperfeiçoamento do cânon da missa. Sua preocupação com a unidade da fé e a clareza doutrinária também o levaram a combater heresias e cismas, como o acacianismo, que ameaçava romper a comunhão entre Roma e Constantinopla. Gelásio também se destacou por sua caridade. Apesar das dificuldades políticas e econômicas de sua época, promoveu ajuda aos pobres e refugiados. Sua fé, inteligência e compaixão o tornaram uma figura de autoridade respeitada até mesmo por seus adversários. Faleceu em 21 de novembro de 496, sendo lembrado como um papa de coragem, lucidez e grande zelo pastoral. A herança de São Gelásio vive na doutrina social da Igreja e no princípio da liberdade religiosa frente a qualquer poder terreno. A história dos três papas africanos, São Vítor I, São Melquíades e São Gelásio I, é mais do que um registro de nomes antigos. É uma prova viva de que, desde os primeiros séculos, a Igreja Católica já refletia a diversidade dos povos e culturas. Em um tempo em que muitos associam o cristianismo ocidental a uma herança exclusivamente europeia, esses pontífices nos lembram que o berço da fé é plural, abrangente e verdadeiramente católico, universal. São Vítor I nos ensina sobre a importância da coragem doutrinal e da prudência pastoral. Ele defendeu a ortodoxia da fé sem medo de confrontar heresias, mas também soube ouvir e recuar diante da possibilidade de divisão. Em um mundo onde o radicalismo religioso cresce, seu exemplo aponta o caminho do equilíbrio entre verdade e caridade. São Melquíades é símbolo de reconciliação e renovação. Como Papa no momento da transição da perseguição à liberdade, ele mostrou que a Igreja pode renascer das cinzas com serenidade e humildade. Sua gestão do cisma donatista mostra que o rigor sem misericórdia é estéril e que a comunhão é construída com paciência, não com exclusão. São Gelásio I, por sua vez, permanece atualíssimo. Em tempos em que a relação entre fé e política continua delicada, sua doutrina das duas espadas oferece uma referência segura para defender a liberdade da Igreja e seu papel profético. Ele nos ensina que o poder espiritual deve resistir à tentação de ser absorvido por qualquer ideologia ou regime. A presença africana no papado também tem valor simbólico. Ela revela que a liderança na Igreja não está condicionada à etnia, origem ou posição social. Ao contrário, ela se dá por vocação, serviço e fidelidade. Em tempos em que o continente africano
é frequentemente visto sob estigmas e estereótipos. Lembrar que 3 sucessores de Pedro vieram da África é resgatar uma verdade histórica que inspira e reverte preconceitos. Hoje, o crescimento vibrante do cristianismo na África mostra que esse continente continua sendo fonte viva de fé, esperança e liderança espiritual. A herança dos papas africanos ressoa nos milhões de fiéis africanos que sustentam a Igreja com fervor, criatividade e testemunho. Ao conhecermos melhor essas figuras, reconhecemos que a catolicidade da Igreja se expressa em rostos diversos e que, desde cedo, o Evangelho encontrou eco nos desertos e cidades africanas. O futuro pode reservar novas surpresas, quem sabe, um novo Papa africano. Mas o passado já fala alto. A África já ocupou com sabedoria e santidade a cátedra de Pedro e continuará a enriquecer a Igreja com seu testemunho. A história esquecida dos 3 papas africanos revela uma verdade poderosa. A universalidade da Igreja não é um ideal futuro, mas uma realidade desde seus primórdios. Vítor I, Melquíades e Gelásio I desafiam nossos preconceitos e ampliam nosso entendimento do que significa ser católico. Se esta jornada pelo passado ressoou em você, ajude a levar esse conhecimento adiante. Sua curtida faz diferença. E para não perder as próximas descobertas históricas que prepararemos, considere se inscrever em nosso canal. Juntos, podemos redescobrir as muitas faces da nossa fé.